Tenho uma palavra para você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um seminário, Gostaria que você, professor, você, professora, você, internauta, ficasse comigo durante esse seminário. Nós vamos aprender muitas coisas juntos, como temos aprendido nos seminários anteriores. Então nós estamos entrando agora na primeira aula, que nós vamos estar falando sobre a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nós vamos trabalhar com este assunto durante os próximos 90 dias. E é importante, professores, professoras, liderança, que estejamos juntos, para juntos nós entendermos, compreendermos e levarmos a palavra, entendendo a relevância, ou melhor dizendo, da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender a palavra, para que nós possamos estar edificando outras vidas. Eu sempre questiono, as pessoas querem pregar, mas não querem participar nem de culto, ensino, nem de escola dominical. E aí eles ficam sem base. E aí fazem um auê, um barulho, um grito e acha que está conquistando meio mundo. Você passa em frente da igreja e escuta o cara pei. Nós vamos gradativamente, professores e professoras, ensinar que precisamos de alvo. O alvo é que as pessoas que não têm a luz, que não têm Jesus, venham para a luz. E que as pessoas que estão servindo ao Senhor, cada dia, vai fazendo com que a sua luz, as trevas vão se dissipando cada dia mais se houver trevas. Porque nós entendemos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Ela vai expulsando as trevas. E cada dia o brilho de Cristo aparece em nossas vidas. A introdução diz: nesta lição refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Então nós estaremos apresentando alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida do cristão. Isso é muito importante. E nós precisamos nos preocupar muito com isso. Viu, meus queridos? Antes de entrar na lição hoje, eu vou estar mandando um grande abraço aí para os meus internautas. A Laurita Pereira, ela disse obrigado pela aula. Presbítero Ademar, Deus abençoe pela dedicação. Marcelo Honorato, ele diz: a paz do Senhor, Presbítero Ademar, que lição maravilhosa, vai deixar saudade. Parabéns pela sua aula, que é de grande importância para nós. O Vini diz: meu sonho hoje é pregar a palavra de Deus e ganhar alma e resgatar vidas. Presbítero Mateus Ferreira diz o seguinte, ele é de Goianópolis, Goiás: a paz do Senhor, Presbítero Ademar, aprendemos muito com as suas aulas. Eu agradeço a esses irmãos e outros irmãos que sempre estão compartilhando e me acompanhando. São essas pessoas que motivam-nos a continuar com esse trabalho, mesmo diante de tantas ocupações. Eu faço isso com dedicação, com amor. Estou sempre um pouquinho atrasado agora, meus queridos irmãos, pois eu estou com uma construção, lutando aí numa área, numa chácara. Tenho também que atender aqui o meu empreendimento, que é um hotel, e também estou pastoreando uma igreja. Então são três coisas que eu faço com muito carinho, e por isso às vezes estou atrasando, quero pedir perdão, mas logo que normalizar a gente volta com a aula mais cedo, com mais antecedência, que é o que eu quero dizer. Então, dentro desse primeiro objetivo, a gente vai enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade. O esboço da primeira parte da lição no tópico 1 diz assim: a relevância do aprendizado da palavra, a importância. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Às vezes as pessoas não entendem, até na minha igreja,
Às vezes, pastor Ademar, o que acontece? Culto de ensino, escola dominical. Irmãos, se você não entrar por essa porta, você nunca vai crescer. Eu ainda digo, se você tiver outra oportunidade de estudar teologia, de ler livros, isso é muito importante para quem quer crescer e ganhar outras almas. Então é importante. Então o aprendizado é uma coisa importantíssima nas nossas igrejas. Então aprender é uma tarefa excelente, tanto para quem vai pregar, para quem vai discipular, como para o discípulo. Porque é uma forma de você, com o aprendizado, alcançar os objetivos. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê e o que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia é um manual. Então, está intrinsecamente ligado aí, ouvir, guardar e praticar. Então não basta pregar, praticar. Se seu trabalho confronta com os cultos de ensino e escola dominical, ore a Deus, para que Deus possa abrir outra porta para você, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. É interessante você trabalhar isso, é importantíssimo. Mas tem pessoas que estão mais focadas no trabalho do que nas coisas de Deus. O trabalho é passageiro. As coisas de Deus é para a eternidade. O tópico 1 diz assim, o aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra. E a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Então o apóstolo Paulo afirma, ele chama Timóteo, seu filho na fé, e que havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus. Que diz assim, olha, desde que você era criança, desde que você era menino, você conhece a Sagrada Letra, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Então, a escola dominical, adultos, jovens, adolescentes, crianças, é importantíssimo. Os mestres da lei examinavam as escrituras na certeza de encontrar a vida eterna. Mas eles ignoravam o mais importante. Viu, meus queridos? Eles liam, mas ignoravam a escritura que falava da salvação em Jesus. E aí eles rejeitavam Jesus. O tópico 1 e 2 diz assim, o aprendizado nos torna sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à soberania humana e terrena. A sabedoria espiritual é mais importante. Irmãos, jovens, liderança, a sabedoria espiritual é mais importante. É por isso que nós devemos administrar a nossa vida de maneira que nós reservamos tempo para ouvir, aprender e aplicar na palavra de Deus. Nada vale conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda ciência. É através do ensino da Bíblia que crescemos no conhecimento da palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Deus da palavra. Então, seu relacionamento com Deus está aqui. Aí você vai crescer. Então, nós precisamos investir arduamente no ensino da Bíblia. Afinal, é a sua mensagem que transforma e liberta o pecador. Igreja com problemas, igrejas com muita dificuldade. Está faltando palavra, está faltando ensino. Pastor, liderança, tem que estar preparado para ensinar, preparado para ouvir e entender que você mexe ali com pessoas diferentes. Nunca dá razão para A e apoia B. Você tem que levar a palavra de Deus. Você tem que trazer um ensino genuíno, verdadeiro, com cuidado, para que ninguém se desvie. O 1.3 diz assim, o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as escrituras. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-lo. Conhecer a palavra de Deus. Claro que tem muita coisa aqui que não são reveladas a nós. Tem muitas coisas que são textos que são fechados. Nós abrimos, tem texto, nós abrimos e lemos, talvez como cego. Porque está fechado, está sobre uma cortina. Mas aquilo que Deus nos revelou,
nós temos que levar à prática, e é através disso que nós vamos estar discernindo o falso ensino. Tem pessoa que é levada por todo vento de doutrina. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, foi o que Jesus disse. O profeta Oséias escreveu: o povo pereceu porque lhes faltou conhecimento de Deus. A igreja perece quando falta essas coisas. Então é preciso, pois, como a igreja está firmada e convicta quanto ao conteúdo da fé bíblica. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Eu vi um pastor ele falando que as igrejas hoje não acontecem mais as coisas, não acontece mais milagre, não acontece mais isso. E começou a falar, nós trabalhando ali uma construção, e eu ouvindo, e aí eu falei para o pastor dele: pastor, o senhor serve o mesmo Deus que ele serve? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Você está preocupado que não está vendo sinais na igreja, não está vendo na igreja? Quem é o culpado? Quem é que eu aponto para você? Quem é o culpado dos sinais não está acontecendo na igreja? É você. Mas como, pastor Ademar, como? Meus queridos, você é o culpado pelo seguinte: a Bíblia, Jesus não diz que na igreja, no ambiente onde nós estivéssemos, haveria milagre. Nós vamos trabalhar e nos preparar para que isso aconteça no ambiente que nós estamos. Mas esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais não precisam estar lá dentro. É importante que ele esteja, mas você tem que ser portador dos sinais de cura, maravilha, milagre em sua vida. Pois esses sinais seguirão aos que crerem. É o que Jesus nos ensinou. Então, meus queridos, nós precisamos estar preparados para isso. No ponto 2, dentro do objetivo, nós vamos evidenciar a relevância da palavra de Deus. A importância, nós estamos falando sobre isso. Então, no esboço da segunda parte da lição, no tópico 2, a importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. E é isso, o pastor tem que se preparar para um culto de ensino, os professores têm que se preparar para a aula que vai ministrar. É assim, irmãos, tudo dentro de uma pedagogia que traz resultados e edificações. Não pense apenas em pregar, pense em edificar com a sua mensagem, edificar com a sua vida. O tópico 2.1 diz assim: a importância da palavra no Antigo Testamento. O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra no Antigo Testamento. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras, veja aqui o que a lição está falando. Ele tinha se preparado o seu coração para buscar, preparou o coração. O ato de ensinar o povo acontece desde o tempo antigo, meus queridos internautas. Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Como avivamento? Através da leitura da palavra, onde o povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Hoje nós temos tantos eventos. Gastamos, pagamos, trazemos pregador e nenhuma alma é salva. Nenhuma alma se rende aos pés de Jesus. Não há milagre, não há nada. Os pregadores, quando você é convidado a pregar, se prepare, não é só levar a palavra. Você tem que levar os milagres com você. Os sinais têm que te acompanhar, pregador. Você não pode andar nessa pobreza. Você não pode chegar lá também, fazer um auê e querer induzir o povo. Para com isso. Deixa Deus operar. Deus opera na simplicidade. Então é importante entendermos que os sinais seguem os que crêem. A importância da palavra no Novo Testamento, 2.2. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Veja, ele disse: olha, procura alguém aí, vamos escolher,
vamos designar uma equipe para cuidar dos mais necessitados e nós vamos continuar nesse trabalho tão glorioso no ministério da oração e da palavra. Então a atitude dos apóstolos de priorizar o binômio oração e palavra é infalível e deve ser imitado por todas as igrejas que quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. Meus queridos, eu estou ministrando, estou pastoreando uma igreja e a gente tem encontrado dificuldade, muita dificuldade, um povo distante, um povo que não tem muito compromisso com a palavra, não tem muito compromisso com a igreja, vai à igreja no dia que quer, não deu, não tem dia que não sei. Então, irmãos, e você tem que ter toda a paciência para poder construindo, ensinando, para que o povo crie a raiz e para que o povo crie esse motivo, veja a glória que Deus tem para ele. É isso que a liderança tem que fazer, não é cacetar, não é brigar, é procurar ajudar. As pessoas que não estão vindo na igreja, meus queridos, sabe por que elas não estão vindo? Porque elas estão mais fracas. E a Bíblia diz que nós temos que conduzir com espírito de mansidão. Então a igreja apostólica, ela crescia. O crescimento da igreja era uma ação contínua. Então, meus queridos, a igreja estava constante, evangelizando. Vemos Paulo exortando a Timóteo, que Timóteo era o filho na fé de Paulo, para que ele pregasse o evangelho em todo tempo. Prega o evangelho em todo tempo. Não importa se vão aceitar ou não aceitar, mas vão ter que ouvir. O 2.3 diz assim: a palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. É tão bom, meus queridos, quando você vê um irmão com saúde espiritual, sadio na fé, não tem mágoa de ninguém, não carrega rancor e está pronto a obedecer a palavra. Então, essa saúde espiritual, ela está ligada ao conhecimento da palavra. O apóstolo Pedro, ele escreveu que nós devemos desejar, como criança, aquele desejo que a criança deseja pelo leite. Quando eu venho mamar assim, a criança fica, você pega a mãe, pega uma massinha e a criança fica se batendo de alegria de receber aquele leite, né? Então ele fala, como menino novamente nascido do leite racional, um leite não falsificado, para que você possa ser um leite que venha trazendo os nutrientes que vai te fazer crescer. Mas também Paulo já escreve lá na frente, olha, vocês ainda estão se alimentando de leite, nós temos ainda pregadores, professores de escola dominical, lideranças que são meninos, conduzindo outros, não tem como fornecer alimento sólido, de leite ainda. Ele está falando como menino, novamente como nascido, como recém-nascidos. Desejar aí um leite não falsificado, um leite que tenha as proteínas, que tenha tudo que lhe dê o crescimento. Então o leite materno, ele não possui substituto à altura. É o que nós estamos dizendo. Assim como o leite materno não possui substituto à altura. De igual modo, na vida cristã, nada pode substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser substituída por nada. De acordo com esse texto bíblico, a palavra é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária em nossa vida. Vamos para o ponto 3, dentro do objetivo. Eu vou estar mostrando o resultado da aplicação da palavra. 3. O resultado da aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus se constitui no elemento fundamental para o cristão sobre todos os aspectos. A aplicação da palavra. A palavra, ela tem que estar aplicada em nossas vidas. Quando nós vamos pregar, nós vamos aplicar a palavra, mas passando aquilo que nós vivemos. A aplicação para que cresçamos, para que fortificamos espiritualmente. 3.1 diz, fortalece a vida cristã. 3.1. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Alicerce, meus queridos. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e
resiliência. Quando eu disse que o cristão pode vencer todos os obstáculos, eu não estou dizendo que ele vai ser vencedor em tudo, que em tudo ele vai ganhar aquela questão, mas ele está preparado para vencer na fé, não lhe abater. As perdas não lhe abater. Quantas vezes nós perdemos? Perdemos bens material, perdemos algumas coisas, mas os embates não nos derrotam. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Jesus ensinava no Sermão do Monte. Eu considero ele um homem que edificou sua casa na rocha. Está pronta para as tempestades da vida. Está pronta para as enxurradas que vêm tentar derrubar a nossa casa, ou a nossa construção espiritual. Vós sois casa espiritual. Pode soprar o vento. Tudo que combater contra a nossa casa, ela não vai cair, porque nós edificamos em Cristo. Então, rio, chuvas, vento e tempestade são situações que podem atingir a vida cristã e somente quem está alicerçado na rocha, na palavra, pode subsistir, pode vencer. Top 3 e 2 diz assim: produzir santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. E um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da palavra. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. O apóstolo Tiago diz que para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser enxertada em nossas vidas. É isso que Tiago está dizendo. O top 3 diz assim: agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Então a obediência é que agrada a Deus. Seja obediente na palavra que Deus vai te honrar e te abençoar. Então você vê o profeta Samuel, quando Saul vai e faz aquela besteira tremenda, ele disse: olha, obedecer é melhor do que sacrificar, pois Deus não tem prazer em holocausto e sacrifício em que a pessoa não obedece. Mas o prazer de Deus é que você obedeça a palavra do Senhor. E aí por isso que nós temos aquela frase: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Concluindo, após a morte de Moisés, Deus fala com Josué e lhe faz promessa e garante que estaria com ele, mas advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Deus vai estar com você, mas você não pode deixar de observar. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar o seu like, é muito importante. Pouco like não leva no YouTube a lugar nenhum. Então, dê like, compartilhe. E eu aguardo vocês na próxima aula, que será a aula 2. Nós vamos estar estudando sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira ao culto. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.